Ok, turma, estamos agora aqui com a NR6, Equipamentos de Proteção Individual EPI, também assunto do edital da CEMIG aí para o concurso 2025, beleza? Então vamos lá, tem aqui muitas revisões, né? Primeira coisa que é bem diferente das outras normas que a gente já viu, e a última revisão é essa aqui de janeiro de 2025. Esse documento aqui também eu acabei de pegar no site do Ministério do Trabalho, tá? Que é o responsável por emitir as NRs, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da norma é estabelecer os requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização de equipamentos de proteção individual. Então você vê que ela trata em várias camadas, né? Tanto da aprovação, quanto da comercialização, quanto do fornecimento, quanto da utilização. É a cadeia completa, né? Campo de aplicação. As disposições desta NR se aplicam às organizações que adquiram o EPI, aos trabalhadores que os utilizam, assim como aos fabricantes e importadores de EPI. Então é tanto para quem vende, quanto quem fabrica, quanto quem compra, quanto quem utiliza. Para fins de aplicação da SNR, considera-se fabricante a pessoa jurídica estabelecida em território nacional que fabrica o EPI ou manda projetar ou fabricar, assumindo a responsabilidade pela fabricação, desempenho, garantia e assistência técnica pós-venda, e que o comercializa sob seu nome ou marca. Então veja, a norma ela considera fabricante mesmo quem não de fato fabrica, mas quem projeta, né? Mesmo que seja fabricado lá fora, não no Brasil. A pessoa jurídica, né? Vamos esclarecer. A pessoa jurídica tem que ser estabelecida em território nacional, a empresa. Só que ela pode fabricar aqui ou mandar fabricar, né? E também que o comercializa sob seu nome ou marca. Por que eu estou dando ênfase nesse ponto aqui? Porque a responsabilidade do fabricante na garantia do EPI é muito importante. Depois a gente vai ver que tem o certificado de aprovação, o CA, que é um número que fica registrado para aquele EPI mediante a fabricação e o uso. Quando você recebe o EPI da empresa, a primeira coisa que o técnico de segurança de trabalho vai fazer, né, que te entregar o EPI ali, é anotar o CA dele, o certificado de aprovação. Então é importante entender quem é o responsável, né, pela fabricação. A seleção da EPI deve ser registrada, podendo integrar ou ser referenciada no Programa de Gerenciamento de Riscos PGR. Para as organizações dispensadas de elaboração do PGR, deve ser mantido o registro que especifica as atividades exercidas e os respectivos EPI. Você vê que as NRs têm uma séria preocupação com documentação, com que a empresa registre tudo, deixe todas as decisões ali anotadas. Por quê? Acho que o maior motivo é investigação, né, de se houver um acidente de trabalho. Isso facilita a investigação, porque está tudo documentado. E também, na mesma ideia, causas trabalhistas, né? Depois o funcionário vai lá processar a empresa e vai ter que ser feita investigação com relação a tudo isso. Ele usava EPI, como que era EPI, por que aconteceu isso? Então, as relações de trabalho envolvem tudo isso aí ao redor, né? Então, realmente a documentação é muito importante, tanto para a empresa quanto para você, né? A seleção da EPI deve ser realizada pela organização com a participação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, né? Quando houver, após ouvir os empregados usuários, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a CIPA, né? Alguém aí já fez parte da CIPA? Pois é importante, né? A seleção do EPI deve ser revista nas situações previstas no subitem tal da NR1, quando couber. A seleção, uso e manutenção da EPI deve ainda considerar os programas e regulamentações relacionadas à EPI. A seleção da EPI deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com leis corretivas ou adaptação da EPI, sem ônus para o empregado, quando for necessária a utilização de correção visual para o empregado no desempenho de suas funções. É o meu caso, eu uso óculos. E quando eu vou para campo, né, eu preciso dos óculos, principalmente que eu tenho astigmatismo, fica tudo borrado e tal. Então eu uso o que? O óculos de sobrepor,
A empresa tem que me dar esse óculos de sobrepor. Eu não posso deixar de usar o meu óculos para usar o óculos de segurança, certo? Então você que também precisa de lentes corretivas, é um direito seu usar o seu óculos e ter o óculos de sobrepor por cima dos seus óculos, tá? Responsabilidade do trabalhador. Cabe ao trabalhador quanto ao EPI. Usar o fornecido pela organização, observar o disposto do item 652. Você não pode usar o EPI que você comprou. Isso é muito importante também saber. Tá vendo aí a NR6? Cabe ao trabalhador usar o fornecido pela organização. Ah, mas a empresa não está me dando EPI, demorou demais, eu fui lá e comprei um. Dois erros, né? Primeiro, a empresa tem que te fornecer, senão você não vai executar o trabalho, seu EPI. E você não pode comprar o seu. Ah, esse óculos é muito ruim, eu prefiro usar o meu. Vou comprar o óculos de segurança para usar. Não pode. Não pode. Ah, esse capacete ele é desconfortável. Tem que ser oferecido pela organização. Não pode usar outro. Utilizar apenas a finalidade é que se destina, é claro, né? Você não vai usar óculos, capacete, luva para outra coisa. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Higienização lá atrás, a norma diz que a empresa é responsável pela higienização. Mas, vamos lá, bom senso, né? Seu próprio capacete, seu próprio óculos, sua própria luva, você não pode limpar? Por isso que eu dei um exemplo lá atrás, porque tem vezes que é impossível você mesmo limpar. Aí tudo bem. Mas aqueles que são de sua posse, né? Você tem que zelar por eles. Não é por uma regra da empresa, não. Isso aí é pela norma, aí, ó, pela NR6. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação, comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer atração que o torne próprio para uso. Não vai usar EPI com avaria, capacete rachado, óculos arranhado, luva que tá imunda, já não tem nem tato mais, não consegue nem segurar alguma coisa com ela. Então você tem que pedir um novo, tá? Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Olha, eu já vi muito o seguinte: protetor auricular, né? O abafador. O pessoal vai usando aquilo ali, à medida que ele vai ficando velho, ele perde a capacidade de abafar. Aí o cara até prefere, né? Porque é meio incômodo você ficar sem ouvir. Aí o abafador já tá velho e ele não liga. Mas não pode, você tem que comunicar. Porque como que a empresa vai saber que aquele abafador já não tá abafando mais? Tudo bem que tem a validade, mas se estiver dentro da validade, né, a empresa não vai trocar. Então você tem que informar: olha, tá avariado, o óculos tá arranhado. Enfim, a avaria do EPI. E cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Treinamentos, informações de segurança e saúde no trabalho. As informações e treinamentos referidos à SNR devem atender à disposição da NR1. A NR1 é a primeira norma, né? Então ela trata bastante de proteção ao trabalhador, dos riscos ocupacionais, né? Quando no fornecimento de EPI, a organização deve assegurar a prestação de informações, observadas as recomendações do manual de instruções fornecida pelo fabricante ou importador do EPI especial sobre descrição do equipamento e seus componentes, risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção. O EPI é para quê, né? A finalidade dele. C. Restrições e limitações de proteção, forma adequada de uso e ajuste, manutenção e substituição, e cuidados de limpeza, higienização, guarda e conservação. Então, o fornecedor deve passar todas essas informações para a organização, para a empresa, né? Para que ela possa cuidar de maneira correta do EPI e utilizá-lo da maneira correta também. A organização deve realizar treinamento acerca do EPI a ser fornecido, quando as características do EPI requeiram, observada a atividade realizada e as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Então tem que ter treinamento, é isso que está dizendo, né? 6.8. Responsabilidade de fabricantes e importadores. Cabe ao fabricante e ao importador de EPI comercializar ou colocar à venda somente EPI importador de
CA, Certificado de Aprovação, emitido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Comercializar o EPI com manual de instruções em língua portuguesa, orientando sua utilização, manutenção, processo de limpeza, higienização, restrição e demais referências do seu uso. Comercializar o EPI com as marcações previstas nesta norma. Responsabilizar-se pela manutenção de qualidade do EPI que dê origem ao CA. E promover, quando solicitado e se tecnicamente possível, a adaptação do EPI detentor de CA para pessoas com deficiência, preservando sua eficácia. Salvo disposição em contrário da norma técnica de avaliação, o manual de instruções do EPI pode ser disponibilizado em meio eletrônico, desde que presentes na embalagem final ou no próprio EPI. Então o manual pode ser online, né, eletrônico. Só que, mesmo assim, tem que ter na embalagem do EPI a descrição, os materiais de composição, do que ele é feito, as instruções de uso, a indicação de proteção oferecida, as restrições e as limitações do equipamento e o meio de acesso eletrônico ao manual completo do equipamento.